talvez a sua maior limitação seja exatamente aquilo que Deus quer usar para inspirar, né, para chegar até outras pessoas. Já parou para avaliar isso, para pensar? Eu queria compartilhar até uma história pessoal. Eu sempre fui muito reservado, né? Nunca gostei de compartilhar da minha vida, nunca gostei de falar da minha vida, né, a respeito de nada. Eu sempre gostei muito de escutar, né, a respeito da vida das pessoas, mas quando eu pensava em compartilhar alguma coisa da minha vida, eu falava o mínimo possível, seja numa conversa, né, num almoço, num café ou na casa de alguém, enfim. Eu sempre tentei ser o mais reservado possível. Inclusive, pensou em evento, pensou no Henrique longe do evento. Era eu no passado. Né? Se eu pensasse que eu tivesse que representar alguém, a empresa, em algum evento, eu confesso que se pudesse ter alguém ali representando, cara, eu estava satisfeito. E se eu pudesse ficar lá em casa, sozinho, lendo um livro, na minha, era tudo que eu queria muito. Então esse era o Henrique não só na parte offline, mas se eu pensasse na parte online, então nem se fala, né? Pensar que um dia eu poderia compartilhar uma foto minha na internet, ou falar alguma coisa na internet, ou fazer um vídeo nem pensar, né? Se eu olhasse há 3 anos, né, mais ou menos, há 2, 3 anos atrás, imaginasse que um dia talvez eu estivesse compartilhando algo da minha vida ou estivesse fazendo um vídeo na internet, eu acho que era inimaginável, né? Então, eu acho que a gente não sabe, né, das nossas limitações. De fato, eu achei que era uma grande limitação e que eu nunca estaria fazendo o que hoje eu me sinto até um pouco mais confortável a fazer, né, por ter começado há mais ou menos uns 2 anos a compartilhar vida, né, a compartilhar o projeto, a filosofia do Rumo ao 100. Nunca imaginei isso, né? Eu gostava às vezes de falar a respeito disso, mas não a respeito da minha vida, do que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Mas enfim, eu estou dizendo tudo isso porque às vezes a gente não sabe quem a gente pode estar inspirando no caminho, né? E essa semana eu tive uma reunião, um bate-papo, né, um almoço com 2 pessoas muito queridas, que inclusive, né, uma delas citou que resolveu me chamar para um almoço porque ela estava querendo ir para a rede social falar um pouco mais. Na hora eu fiquei um pouco confuso, né? Poxa, um almoço, o tema do almoço vai ser esse, da conversa, mas cara, onde que eu vou poder te ajudar, né? Pensei eu, né? Mas fui abertamente, acho que um bate-papo é sempre bom. E foi onde essa pessoa me confidenciou que, falando abertamente, é uma pessoa de longa data, né? A gente é amigo de longa data. E ela simplesmente falou, Henrique, eu poderia sim, né, buscar outras pessoas que estão anos-luz na internet, são pessoas fantásticas, né? Inclusive eu comentei, né, por que você não procurou pessoas hoje que já estão lá na frente? Tem tanta gente boa na internet, tanta gente falando um tanto de coisa boa, você vai procurar logo eu. Ele falou, olha, o cara mais bicho do mato que eu conheci na vida, o cara mais tatu, palavras dele, a gente riu muito, que eu conheci na vida, o cara que nunca quis aparecer, que nunca quis falar, que nunca quis, enfim, né, mostrar nada, foi para a internet. Então, se você conseguiu, cara, eu acho que qualquer um consegue. Então, assim, eu fiquei admirado, né, com a resposta, né, e o motivo. Falei, poxa, eu não sei o que eu posso te ajudar, mas eu posso te contar um pouquinho de como começou, né, o que me motivou, né, que foi servir, fazer algo útil, né, pro reino de Deus, algo que eu não conheço, né, não conhecia nada de rede social. Eu acho que a única coisa que, de fato, né, eu consigo controlar, né, é ter uma disciplina, é ter aquela constância, né, de fazer e não parar. Então, acho que foi algo que eu coloquei na minha cabeça. Bom, preciso ter disciplina, preciso ter algum tipo de constância, não parar, não diminuir, né? Só seguir em frente, que eu acho que à medida que for acontecendo, a gente vai aprendendo. Eu acho que é assim com tudo, né? A gente começa algo, começa meio assim, esquisito, às vezes nem sempre está tudo perfeito, está tudo pronto, mas
eu acho que à medida que a gente vai fazendo e a gente tem aquela vontade, né, e eu tenho nessa vontade, primeiro, né, de viver até o 100, viver bem, né, não necessariamente esse número simbólico 100, né, mas viver bem enquanto Deus quiser que eu viva, e poder também passar isso, né, para as pessoas, né, compartilhar bons hábitos, né, de relacionamento, seja com dinheiro, com finanças, isso é um sonho e isso me motiva muito, então acho que falar disso, né, é o primeiro ponto, gostar de falar disso. O segundo é ter aquela disciplina de estar sempre ali, né, fazendo, escrevendo, fazendo um vídeo e aquela constância, né, de não parar. Então acho que unindo isso ao longo do tempo, a gente vai conhecendo. Acho que Deus vai colocando as pessoas certas na nossa vida e foi assim que aconteceu comigo. Ele foi colocando as pessoas que iam me impulsionando, né? E a cada dia mais você aprende uma ferramenta diferente, algo novo. E no final das contas, eu acho que foi assim que, de certa maneira, eu também pude auxiliar um amigo e fiquei muito feliz de saber, né, por ele e por esse outro também, que na semana, logo no dia seguinte, né, me procurou, que eu acabei virando, sem saber, alguém que poderia, que inspirou, né, com que eles começassem, simplesmente por não acreditar que o Henrique nunca poderia estar fazendo o que faz hoje, né, se expondo um pouco mais nas redes sociais, na internet, falando um pouco mais de vida. Então, assim, acho que eu quis fazer esse vídeo no sentido de uma reflexão, né? De certa forma, a gente nunca sabe quem a gente pode estar impactando, né? Seja por um andar na rua, seja por um tratar a esposa ou o marido, né? O cônjuge, de uma certa maneira, bem na frente de alguém, ou como a gente trata os nossos filhos, ou como a gente se comporta, né, em determinadas situações, ou como o Henrique, né? Um bicho do mato que de repente posta um vídeo na internet, a gente nunca sabe. Mas, de certa forma, isso acaba sendo muito positivo. Então, eu acho que Deus nos usa, né? Eu fiquei muito feliz por Ele ter me usado dessa forma, em ter chegado a essas pessoas, impactado, né? Se elas estão me ouvindo aqui agora, cara, poxa, faço gosto, né, que vocês também comecem. Se for planos de Deus, né, para vocês, que vocês também comecem, compartilhem coisa boa e saibam que vale muito, né? Vale muito a gente andar direito, vale muito a gente fazer o correto, e a gente nunca sabe quem a gente pode estar inspirando por aí, impactando por aí. Mesmo que a gente não tenha, às vezes, muitas respostas, né? Ou muitos contatos, muitas pessoas falando disso com a gente, de certa forma, se a gente está agindo corretamente, está indo para o lado bom da coisa, Deus faz com que a gente atinja as pessoas que a gente precisa e que Ele quer atingir. Então fica a reflexão, espero que tenha sido útil compartilhar essa história com vocês. Se vocês curtiram, curte o vídeo. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Se conhece alguém também que está nessa, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e a gente segue junto, né? Como sempre, por uma vida boa, por uma vida leve, né? Se Deus quiser, até o 100. Fiquem com Deus.